Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, que é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13, todo mundo sabe, e neste exato momento para o mundo todo, pelo link rbatv.dol.com.br, ao vivo, ou simplesmente DOL, de Diário Online, dol.com.br, ao vivo. Eu gosto de falar porque nós temos espectadores no Canadá, nos Estados Unidos, na América Central, em toda a América do Sul, em Luanda, na África, em todo o ocidente da Europa, na Noruega, na Suécia, em Portugal toda, por exemplo, no Líbano, no Azerbaijão, em Baku, e o lugar mais distante que nós somos assistidos é em Perth, na Austrália. Quando acaba o programa, chegam os WhatsApps sempre comentando. E esse nosso programa tem o apoio da Neurogênesis, que trata tudo de doença neurológica por neurocirurgia, neuroclínica e neurointervenção, que é tratado o cérebro por catéter, e capitaneada aqui em Belém pelos doutores Éric Pascoal e Fernando Pascoal. E eu tenho um super agradecimento hoje. Eu voltei ontem de Salinas, onde nós fizemos mais uma vez o projeto O Comportamento do Risco para a Doença Coronária em Amazônia, dessa vez foi Salinas. Tudo começou há 30 anos atrás em Cotijuba e em toda a região do Pará, e dessa vez com um apoio enorme do Laboratório Amaral Costa. O Alberto Amaral e a doutora Isabela dosaram para a gente todos os exames, cederam todo o material. Puxa, Alberto e Isabela, super obrigado por essa colaboração para a ciência da nossa região. Obrigado mesmo. E a convidada de hoje é mega, ultra, hiper, essas coisas todas especial. É a professora doutora Julimar Benedita Gomes de Oliveira. A Julimar Oliveira, médica reumatologista, formou em 1992. Eu tenho um dos maiores orgulhos, o nome da turma dela fui eu, tá? Em 92, já faz tempo. Ela é médica reumatologista, foi reumatologista no Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, uma das referências no país. É mestre pela Universidade Federal do Pará, no programa de pós-graduação, e professora do CESUPA. E ela também coordena o ambulatório de osteoporose da Casa do Idoso pelo SUS aqui. E tem um consultório normalmente. A Julimar, antes de começar, eu não vou falar que foi a minha melhor aluna, senão vai dar uma confusão enorme, mas foi uma das melhores alunas que eu tive na faculdade, na época que a cardiologia era um curso completo no semestre. E ela foi assim uma referência na época, tá? Referência mesmo. E depois ela é uma das alunas que eu tenho o maior orgulho de dizer que foi minha aluna. Eu convidei a Julimar porque ela é reumatologista e por causa da gente falar de queda. O Lula caiu, o presidente caiu na banheira, bateu a cabeça e tinha que fazer repouso, não fez repouso, começou a sangrar de novo, ele teve que ser operado de urgência. Um outro orgulho meu, o médico que operou o Lula, o Rogério Tuma, foi meu aluno na turma que eu fui escolhido o melhor professor da Escola Paulista de Medicina em 85. O Rogério Tuma foi meu aluno. E eu o vi essa semana daqueles que dão certo operando o Lula, tá? Um detalhe importante dessa história é que o pai dele, o Romeu Tuma, prendeu o Lula na época dos anos 79 e 80, na época da ditadura, tá? Mas, em compensação, o Romeu Tuma, depois eu conto um dia essa história, porque ela é muito grande, ele cedeu um colega nosso, naquela época teve leucemia grave,
e a polícia prendeu os medicamentos no aeroporto, nós fomos lá com ele. Nessa época, o Rogério era meu aluno, ele liberou pela Polícia Federal naquela época. Bem, compensou. Júlia, por causa da queda do Lula, eu pensei em ti de novo, tá? Então, super obrigado por estar aqui, super obrigado mesmo. E vamos falar, por que idoso não pode cair? Obrigado, Júlia, obrigado mesmo, querido. Obrigada, professor, pela oportunidade, é sempre muito bom estar aqui com você. Queda é uma questão importante, verdadeiramente crucial, e que agora essa queda do presidente Lula chama a atenção, joga a luz sobre esse fator altamente relevante para os idosos. Queda é uma das principais causas de morte acidental em idosos. Ela aumentou substancialmente o número de internações hospitalares no mundo, no Brasil e em Belém. Recentemente, até julho desse ano de 2024, saiu uma casuística do Hospital Metropolitano, que é uma referência de traumas, né? Acidentes, tudo, colocando como uma das frequentes causas de busca de atendimento, internação e tratamento dentro do metropolitano em Belém, da região metropolitana, é quedas em idoso. Então, é relevante. E essa oportunidade que o senhor cria para atenção, para chamar atenção para a comunidade da nossa região, é muito relevante, sim. Queda mata, queda causa perda de qualidade de vida, queda aumenta as comorbidades e muda a vida. Muda a vida não só da pessoa que cai e se acidenta, como de todos. E existe, claro, os principais fatores, não é isso? Era isso que eu ia te perguntar. Quais são esses fatores todos? Principais fatores, um dos principais fatores, a idade. A idade, ela é um fator determinante. Passamos a cair mais depois dos 50. Eu li um trabalho um dia desses que uma das raras coisas que a evolução da tecnologia ainda não resolveu foi o desequilíbrio do idoso com a idade. Sim. Isso é real. É real. E uma das causas lá embaixo, mas que no futuro tende a subir, vai ser o uso digital. Porque às vezes você está andando e digitando, andando e digitando. Então você pode tropeçar, você pode não ver uma barreira e você pode cair. E então esse acesso à tecnologia já está lá na escalinha de como um fator predisponente. Mas organizando por ordem de frequência, idade. Maiores que 50 cai, mas depois dos 65 se cai mais e depois dos 85 se cai mais e com mais gravidade. Ok. Outro fator, comorbidades. Então, se eu tenho comorbidades, digamos, do sistema osteoarticular, eu tenho artrose de joelhos, eu tenho dor lombar, eu tenho dor nos pés, eu tenho mais chance de cair, porque eu fico mais instável, né? Se eu tenho diabetes e tenho uma neuropatia diabética, a diminuição da minha sensibilidade dos pés, eu posso cair. Se eu tenho hipertensão e estou com os remédios, digamos, com necessidade de ajuste, eu posso cair, posso fazer uma hipotensão. Com Se certeza. eu tenho arritmia, eu posso também cair. Então, as doenças, e o idoso nunca é só uma coisa, ele, em geral, o idoso de hoje ainda é uma associação de comorbidades, ele é diabético, ele é hipertenso, não é isso? Então, isso favorece a ele, essas comorbidades, um fator predisponente à queda, seja do sistema osteoarticular, seja das outras comorbidades, como diabetes e hipertensão. Fatores nutricionais. A gente pode estar evoluindo com uma perda de peso involuntária. Ora, se eu perco peso, eu perco massa muscular. Se eu perco massa muscular, eu diminuo a minha capacidade procinética e de equilíbrio, e de força, e de sustentabilidade. E a minha reação mediante a queda
ela é muito determinada pelo meu equilíbrio muscular, que pode estar em desequilíbrio naquele momento. Eu posso ter uma alteração de composição corporal, ter mais gordura do que músculo e ser aquela que chama obesidade sarcopênica, e isso vai me desfavorecer no meu equilíbrio. Então, vai favorecer quedas. Então, a idade, as comorbidades, uso de medicamentos. É muito importante. Você observa que tem idosos que estão usando benzodiazepínicos, usando ansiolíticos, usando medicações que agem no sistema nervoso central e que essas medicações, doutor Eduardo, elas instabilizam e favorecem queda. Então, o ajuste medicamentoso, a interação medicamentosa, às vezes você está usando uma polifarmácia, mais que 4, 5 medicamentos para N situações e que isso precisa ser orquestrado, organizado, otimizado. O que é que realmente, naquela lista infindável de medicamentos, você realmente necessita usar. Porque, às vezes, a soma de efeitos colaterais de drogas favorece alguns sintomas, como vertigem, como náuseas, como vômitos, como diarreia. E isso pode desequilibrar e favorecer a quedas. Aí, barreiras que favorecem quedas, barreiras arquiteturais também favorecem a queda. Pisos, fios, fiação no chão. Tapete. Ei. Tapete preponderante. Tem as pessoas que têm até um costume, de certa forma, regional, é um tapete no banheiro, ao redor do vaso sanitário, quando tinha bidê, do lado do bidê, um tapete na saída do banheiro, e são aqueles que deslizam. O ambiente molhado, ele favorece quedas. Então, a falta de suportes, né? Isso é super importante que tu está falando. Super importante. Porque a maioria do pessoal cai no banheiro. Isso. E isso... Lula caiu no banheiro. Lula caiu no banheiro. E o Lula caiu no banheiro não foi à toa. A queda no banheiro, ela é mais frequente dos locais da casa, no banheiro. 39%, quase 40% das quedas ocorrem no banheiro. Depois do banheiro, onde é outro lugar que cai? Na cozinha. A cozinha tem o piso úmido, a área molhada, e a cozinha também tem os óleos. Às vezes o chão fica oleaginoso, né? E isso favorece quedas. Outros fatores, locais mais estreitos, corredores, em que você pode deixar sapatos, você pode deixar brinquedos. As famílias são multigeracionais. Às vezes, numa casa mora uma pessoa com 70 anos, um adulto de 50, alguém de 40, adolescentes que deixam os tênis no chão, crianças que largam brinquedos no chão. Então, quando o idoso levanta naquela instabilidade inicial para se dirigir ao banheiro, ele pode encontrar uma barreira, uma obstrução e favorecer quedas. Aí, se ele é hipertenso, se ele tem pouco músculo, se ele tem instabilidade, não tem força para reagir à queda, ele pode cair. É um sufoco isso aí. Então, por incrível que pareça, nosso primeiro tempo acabou. Que velocidade. O assunto é muito interessante e a gente vai voltar falando de sarcopenia, tá? Só um pouquinho. Turma, já a gente volta. Julimar, o assunto é tão importante que eu acho que ela vai fazer até outro programa para falar disso. Já voltamos. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar.
voltamos nessa conversa maravilhosa de informação sobre quedas e risco de morte. Julimar, uma das características que preocupa nos idosos é sarcopenia, é falta de músculo. Porque às vezes a família, até família que tem qualidade de vida boa, em vez de eles darem proteína para os idosos, eles dão mingau. Né? Almoça mingau, janta mingau e não vai carne, peixe, frango, ovos, leite. Né? E aí o idoso fica, às vezes, pele e osso. Além do mais, não tem cálcio e o osso fica frágil. Me fala disso aí, da sarcopenia. Isso. A sarcopenia, ela quando se associa, que é a redução da massa muscular, quando se associa num conjunto com a redução da massa óssea, tem uma nômina, osteossarcopenia, que acomete idosos justamente por essa privação na dieta de proteína associado ao movimento, à mobilidade que fica reduzida. As pessoas associam que você precisa comer menos, que precisa comer mais papinha, pastinha, em vez de você ter uma alimentação normal. E querem substituir aí por mingaus. De noite ela não janta, ela come mingau. Que não vai ter a proteína necessária, né? O leite lá tem alguma proteína, ainda que seja enriquecido, mas ele não tem o todo que você precisa para formar músculo. E aí ainda tem essa mentalidade de deixar o idoso sem fazer esforço físico, porque às vezes associam o esforço físico à dor. Aí, não, deixa ele quietinho para não doer. A sarcopenia, ela comete em todos nós com a idade, a gente vai perdendo massa muscular. E para a gente frear essa perda, a gente precisa de exercício físico resistido e de ofertar proteína para estruturar esse músculo. Então, o senhor colocou um combo de duas coisas que não fazem para o idoso. O que é que eles fazem? Dão papinha e dão repouso. Ou seja, o combo pró-queda em alguns momento de vida, né? Com certeza. Então, nesse caso concreto do presidente Lula, ele caiu, fez um traumatismo craniano, que é uma complicação grave de uma queda em idoso, das quais são duas principais complicações, né, graves, que podem ocorrer, um traumatismo craniano ou uma fratura de um osso longo, como, por exemplo, o fêmur. São necessidades imediatas. Ele teve toda a assistência, fez a tomo lá, naquele momento não tinha nada, foi um corte, etc. Mas ocorreu, em 45 a 60 dias, a possibilidade de uma complicação, que é o hematoma subdural, que foi um líquido colecionado entre a calota craniana e a dura mater. Muito bem. Aquele vaso babando criou aquela coleção líquida, aumentou a pressão intracraniana, dor de cabeça, rebaixamento, lentificação, fez uma nova tomo, está lá o líquido. Qual foi o tratamento? Fura e libera o líquido e aí pronto, ele teve a plena recuperação, plena assistência. Ok. Então, traumatismo craniano pode ter uma complicação tardia, 45 a 60 dias, hematoma subdural. Este caso concreto do presidente. Outra complicação grave dessa queda poderia ser uma fratura de colo de fêmur. Então, nesses tratamentos, o que é que precisa? Caiu, procurou o médico. É isso que eu ia te perguntar. Antes de eu te perguntar essa coisa, procurou o médico. Deixa eu só te fazer uma coisa antes que eu esqueça. Essa relação de sentar um tempo antes de sair andando é real? É importante. É importante. É importante porque pode ocorrer uma hipotensão postural. E essa hipotensão, eu estou deitado, passei a noite deitado, dormindo. Quando eu quero sentar, não pode ocorrer essa hipotensão. E eu, de imediato, iniciar... levantar e andar, o que é que ocorre? Eu posso ter artrose de joelhos e ter aquela certa rigidez inicial para eu começar o movimento. Eu posso ter uma fasciite plantar, a planta dos meus pés doer quando eu boto o pé no chão. E aí, quando eu estiro a fáscia, aquilo dói muito. E nessa dor, que dói muito, agudamente, eu posso instabilizar a minha marcha e cair. Então, se eu sentar, alongar meus pezinhos, eu consigo
melhorar essa sensação inicial de dor e sair com mais segurança. Porque o trajeto é curto, é da cama, da rede ao banheiro. Certo. Mas mesmo nesse trajeto eu posso instabilizar e cair, porque eu tenho uma doença de base, osteoartrose, esporão. E essa quedinha pode até matar. Essa quedinha pode até matar. Podemos cair dentro do quarto, podemos cair dentro do banheiro, como já foi colocado, e a consequência dessa queda, se houver fratura, é uma queda grave, e se não houver, aí é que é outro ponto, professor, ela predispõe a uma nova queda. É um sinal, um sinal de alarme. O idoso caiu a primeira vez, fica atento, ele pode cair de novo. Procura um médico, referencia, olha, está aqui, o idoso caiu. Onde caiu? Como caiu? Resultou fratura? Não resultou fratura? O que foi feito? Porque aí você trata a causa base. Então, caiu é médico. Caiu, procurou um médico. Hospital. Isso. Aí é uma fraqueza muscular, vamos fazer fisioterapia, vamos fortalecer. É falta de exercício, vamos fazer exercício. Está com hipertensão e o remédio, tem que organizar esse remédio. Está tomando um monte de antidepressivo? Organiza esses remédios, porque a polifarmácia, ela também é um fator de queda. Isso é mega importante na nossa área, né? Na nossa área, eu que tenho muita gente chegando a 100 anos, né? Você também? É muito importante, porque o paciente usa o remédio do psiquiatra, o remédio do reumatologista, o remédio do geriatra, o remédio do cardiologista. Aí tem que sentar e organizar, verificar. O geriatra, ele trabalha muito bem isso, essa harmonização dos medicamentos. Agora, consequências graves, uma osteoporose grave, aí tem que ir realmente na reumatologia para organizar isso de uma forma dentro de todas as diretrizes. Há pouco falávamos sobre a questão nutricional. É importante a equipe multidisciplinar, porque quem cai tem medo de cair de novo. Acaba que ele não quer retomar a vida social. Você ficar isolado, o isolamento social favorece a ansiedade, a depressão. E a depressão pode matar em idoso. Então, você precisa do psicólogo no suporte. Esse idoso está só comendo papinha, mingauzinho à noite, não pode, ele está sarcopênico, precisa melhorar a dieta com uma organização das proteínas. E isso a Nutri entra completamente organizando esse cardápio. Nós podemos precisar de um terapeuta ocupacional para ele retomar as suas atividades, porque após uns dias de internação, seja na UTI, seja muitos dias numa enfermaria, ele perde algumas habilidades, pode perder algumas habilidades. Então, é preciso fisioterapia, terapeuta ocupacional, psicólogo, nutricionista, e tão logo ele reabilitado, ele vai para a mão do educador físico, para que ele vá fazer exercício físico regular. Seja musculação, seja pilates, seja tai chi, seja caminhada orientada, seja exercício conjunto na comunidade, mas é importante que ele seja móvel, mobilidade. Ele precisa de atividade física regular, ele precisa de dieta, ele precisa de cálcio, ele precisa de vitamina D, tudo organizado na dieta através do Nutri. Agora, tem deficiências confirmadas por exames, tem deficiência de vitamina D, precisa repor a vitamina D adequadamente, porque existe a associação de insuficiência de vitamina D e maior número de quedas. Ah, é por isso, então. É importante você dosar, e não é uma dose estanque. E maior chance de fratura. Maior chance de fratura, fratura mais. Então, as fraturas, por exemplo, de fêmur, elas podem te acamar e favorecer tromboembolismo pulmonar, pneumonias, escaras, aumentar o número a chance de óbito no primeiro ano pós-fratura, porque você está acamado. É muito complicado isso. Muito. E relevante. Fratura de fêmur que não opera, meu Deus. E nem todos podem operar, né? Porque quando o ortopedista recebe o paciente, ele tem que decidir ali num paciente que geralmente tem muitas comorbidades. E é delicado, mas é fundamental a avaliação
decisória do ortopedista. Todo, né? Isso, equipe multidisciplinar. Do conjunto todo. Uma época eu trabalhei com o Dr. João Maradei e com o Dr. Humberto Maradei. A minha função era colocar os pacientes aptos para operarem, porque era gente de 80, 90 anos, era muito, muito complicado. Né? E, Julinha, eu já te perguntei quais as complicações graves das quedas, já te perguntei isso, mas o que é que a gente faz para evitar? Quais são as regras do mundo hoje, já que o desequilíbrio com a idade aumenta? Exatamente. E hoje todo mundo está chegando a 100 anos, né? Aumentou a longevidade. Pois é. Né? E com a longevidade vem as comorbidades, aumenta a perda de massa muscular, aumenta a perda de massa óssea, então aumenta o desequilíbrio, favorece as quedas. Perfeito. Então, nós precisamos estruturar nossa casa para prevenir quedas, as ruas para prevenir quedas. Isso é super importante. Acessibilidade. Então, a gente precisa ter uma casa própria para a gente. Não ter tapete, evitar objetos jogados no chão, fiações no chão, que às vezes você coloca aqueles fios para conectar um outro aparelho distante e aquele fio, o idoso vem desavisadamente e tropeça. Esse tropeço pode ser porque existe uma diminuição visual com a idade, não é isso? Tem isso, né? Diminui minha capacidade de ver os obstáculos. Certo. Mas às vezes você está atrás de mim e você grita, olha, cuidado. Mas existe uma diminuição auditiva. Eu não ouvi você gritar, cuidado. Eu não tive a oportunidade de ter atenção. Então, a diminuição visual, a diminuição auditiva também favorecem as quedas. Então, eu preciso ter o meu ambiente minimamente limpo, preservar dessa limpeza, não está mudando os móveis de lugar, porque o idoso, o super idoso, ele está acostumado. Essa mesa está nesse local, aquela cadeira fica sempre ali. Então, eu vou andando, quando eu me cansar bem aqui, eu me apoio nessa mesa. Você vai e troca a mesa de lugar, você tira as referências e ele também pode cair. Objetos muito móveis. Tu sabe que agora, você falando isso aí, me lembrou os pisos lisos, né? Muito lisos, escorregadios. E Deus. pisos Então, de áreas... Antigamente todo mundo queria o piso liso. Isso. Né? E agora mudou. Tem que repensar. Áreas molhadas, né? Áreas de lavanderia, não pode também. E outra situação, se você está vendo que aquela área vai ser molhada, quando você vai no aeroporto, num shopping, eles colocam uma placa. Atenção, piso molhado, para você se desviar. Na sua casa, você também tem que criar o hábito. Tem um idoso que diz, olha, atenção, a sala está molhada, o tal lugar está molhado, não vá para lá, eu vou secar, para ele poder. Observar também os sapatos. Tem que ser antiderrapante. Idealmente, tem que ter uma segurança atrás. Essas sandálias que só na frente tem o apoio, que atrás não tem aquela alça que segura nos pés. Sim. Não tem apoio atrás. Isso. Favorece que se vem alguém atrás de você, pisa naquela parte que está desprotegida, lhe projeta para frente e você cai. Ou que se aquela sandália prende em algum lugar, na hora que você está andando, você projeta e cai. E quando você cai, qual é a sua atitude de defesa? Projeta a mão, não é isso? O membro superior para apoiar. E aí você pode quebrar o punho. Então, essas geralmente são as primeiras fraturas. E com a idade, a fragilidade, a vulnerabilidade, vai favorecendo quedas cada vez mais, digamos... Graves. É isso. Consequências Julinho, graves. nosso tempo acabou. Dedica o programa que está em cima da hora. Você volta, tá? Que a gente continua falando disso. Olha, eu dedico esse programa ao serviço de osteoporose que acompanha todos os idosos no SUS, da Casa do Idoso, da Prefeitura, que são atendidos com prevenção de quedas, com baixo índice de fratura e com todo o tratamento adequado, com a equipe multidisciplinar aderente ao tratamento da osteoporose e prevenção de fraturas. Turma, o programa foi para vocês, da Casa do Idoso, que cuidam bem dos idosos, e para toda a sociedade que soube agora o risco de cair. A Julimar volta. Uma semana iluminada para todos e até domingo que vem. Tchau.
Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar.